A paz do Senhor, queridos. A palavra do Senhor hoje para a nossa vida, para os nossos corações. É Jeremias capítulo 1, versículo 19, que diz assim: Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Amém? Por muitas vezes, queridos, nos vemos em situações de desespero, onde aos nossos olhos o inimigo vai vencer, que ele está tão próximo que vai nos alcançar. Por muitas vezes ele grita, como fez o gigante Golias, olhando para Davi, dizendo que ele era tão pequeno que ele não tinha capacidade de vencer ele realmente. Davi, ele por si só, talvez ele não conseguisse vencer. Porque humanamente possível, Davi, ele não era um guerreiro formado em batalhas, em campo de guerra, como seus irmãos, como aquele soldado, aquele gigante que estava ali desafiando o povo do Senhor. Mas por muitas vezes, queridos, Deus vai desafiar tudo que nós entendemos por certo. Deus vai desafiar a lei da ciência, da medicina. Deus vai desafiar forças que parecem que são invencíveis, que olham para nós e nos vê como se fôssemos um inseto que eles podem esmagar a qualquer hora. Mas o Deus que cuida, até mesmo daquelas formiguinhas que trabalham noite e dia atrás do sustento. A Bíblia vai nos dizer que Ele cuida dos pássaros, Ele cuida até mesmo dos lírios dos campos. Por que Deus nos abandonaria numa prova? Entenda uma coisa, queridos. O nosso inimigo, ele é inimigo de Deus. E se ele luta contra nós, não é porque nós somos os bonzinhos, nós somos os bambambam, não, queridos. Toda vez que o inimigo levanta alguém para nos atingir, ou vem diretamente até nós, para tentar nos derrubar, de alguma forma, tentar nos destruir, ele não está atacando a nós, ele está atacando aquele que é responsável por nós. Sabendo disso, precisamos entender que Deus, Ele não nos coloca, não nos permite entrar numa peleja e nos abandona lá. Toda vez que Ele permitir que venhamos entrar em uma peleja, uma batalha, Ele sempre se põe à frente. Ele jamais, queridos, vai deixar um dos seus perecer. Jamais Ele vai deixar que o inimigo venha vencer qualquer batalha. Porque Ele é o vencedor desde o princípio. Nada, nenhuma força terrena, nenhuma força espiritual, ou seja qual for, nada que existe se compara ao poder, à força, à magnitude do poder do nosso Deus. Mas por muitas vezes nós olhamos para as afrontas, olhamos para o tamanho do problema, olhamos para a nossa dificuldade e sabendo das nossas condições, nos desesperamos porque não vemos como resolver aquela situação. E é comum, pois somos humanos, somos falhos, somos fracos diante de certas situações.
Mas a palavra vai nos dizer assim que quando estamos fracos, é aí que somos fortes. Porque quando achamos que podemos e exaltamos a nossa força, Deus ele não coloca a mão dele. Mas é no momento que estamos mais vulneráveis, mais desprotegidos aos nossos olhos, é onde o poder de Deus entra em ação e ele se faz forte na nossa vida. Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que Ele é a tua força, que Ele não te abandonou, que essa batalha não é nada para Ele. Tudo o que Ele precisa de você é que você faça igual a Davi. Desce ao ribeiro, pega as pedras, coloca na funda e mira. Mas quem vai fazer o impacto dessa pedra matar o gigante é Deus. Em outras palavras, querido, faz aquilo que Deus te chamou para fazer, faz aquilo que está no teu alcance e o restante é Deus quem faz. Você precisa aplicar a tua fé. Você precisa colocar a tua fé em ação. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tem muitas pessoas que estão perdendo a guerra, perdendo a batalha por falta de fé. Porque vê o problema e acha que porque você não consegue resolver, acha que Deus também não dá conta. Ou talvez porque Deus não se importa. Sim, querido. Deus se importa com todos os problemas, as dificuldades, as situações que acontecem na nossa vida. Deus ele se responsabiliza. Se foi algo que Ele permitiu para nos provar, Ele não vai deixar nós perecer. Por muitas vezes buscamos lutas com as nossas próprias mãos. Mas mesmo quando erramos, que buscamos luta desnecessária, entramos em batalhas que não foi Deus que colocou para nos provar a nossa fé, mas coisas que por falta de vigilância, falta de sabedoria, acabamos caindo em ciladas e acabamos arrumando um problema grande para nós. E por muitas vezes não conseguimos resolver. Mas mesmo nessas situações, quando clamamos ao nosso Deus com fé, pedindo misericórdia, nos humilhando, pedindo perdão a Ele nos ouve. Quanto mais, queridos, se é algo que foi da parte de Deus para nos provar. Nada é maior do que o nosso Deus. Não há por que temer, não há por que nos encolher e achar que o inimigo vai vencer. Por muitas vezes eu entrei em batalha espiritual, pela madrugada, orando, de parecer que eu diminui tanto que fiquei como se fosse um grãozinho tão pequeno, diante da opressão que se colocou na minha frente. Mas no momento que eu clamei o sangue de Jesus, que eu clamei pelo leão da tribo de Judá, aquele que luta as nossas batalhas. No mesmo momento, esse gigante caiu para o chão. No momento que clamamos ao nosso Deus, essa barreira cai por terra, a opressão cai por terra. O inimigo, ele não suporta. Ele não suporta alguém que confia em Deus, que deposita sua confiança em Deus, que clama por Ele, que tem certeza que Ele não é nada, mas que tem um Deus
que cuida de nós. O inimigo ele tem que bater em retirada. Porque o poder do nome de Jesus coloca o inimigo no chão. Não há outro jeito de vencermos a Satanás, de vencer as tribulações, as tentações, de vencer as opressões que vêm sobre a nossa vida. Por muitas vezes, Deus coloca algo nas nossas mãos. E o inimigo, ele não quer que isso se concretize. Ele não quer que façamos aquilo que Deus chamou para nós fazer, porque o ídolo de Jesus é resgatar almas das mãos do inimigo. E você acha que você vai fazer isso, o inimigo vai se calar? Vai ficar quietinho? Não vai, queridos. Quem descansa somos nós. O reino espiritual, ele não descansa. Seja qual lado for, mas não descansa. Deus trabalha o tempo todo por nós, mas o inimigo trabalha também o tempo todo contra nós. Por isso temos que estar vigilantes, em oração, perseverando na fé, na comunhão com Cristo. Não podemos dar espaço para que ele venha agir. Queridos, entenda, o inimigo ele não precisa de uma porta aberta, ele só precisa de um espacinho, apenas uma brechinha para ele entrar. Ele não pode tocar na tua vida se você não abrir brecha ou se Deus não permitir. Não há outra forma. Se não foi você, então foi Deus. E se foi Deus, ele se responsabiliza. Ele não vai deixar o inimigo ultrapassar além daquilo que você suporta. Então para de reclamar. Peça ajuda a Deus. Clama aquele que vem em teu socorro. Eu não sei qual que é a batalha que você está enfrentando, se é enfermidade, se é dificuldade. Eu não sei qual é o gigante que se levantou na tua vida. Mas lembra que você serve um Deus que é tremendo. Um Deus forte, poderoso. Um Deus que não perde uma batalha. Não deixa que o medo venha tomar conta. Porque a palavra nos diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas deu ousadia. Ousadia para que venhamos levantar a nossa cabeça, olhar para a cara do inimigo e dizer: eu te repreendo em nome de Jesus. Porque com Deus, por mais que eu esteja sozinho nessa situação, mas Deus e eu somos a maioria. Porque Deus, se Ele for na nossa frente, nada pode nos atingir. Por quantas vezes escapamos de ciladas, de laços. Deus nos dá livramentos, queridos, a todo momento. Porque se fosse pela vontade do inimigo, nós não estaríamos aqui. Porque a todo momento Deus nos dá um livramento. E por muitas vezes fala assim: ah, mas eu não vejo livramento. Querido, eu aprendi uma coisa. Eu não peço para ver o livramento. Eu não preciso ver Deus me livrando. Eu só tenho que ter a certeza, a convicção, a fé, a confiança que Ele está comigo. E não importa aonde eu vá, aonde a planta do meu pé pisar, que Deus não venha me proteger. Por muitas vezes Deus nos manda entrar em terrenos inimigos, onde o inimigo reina. Mas Ele jamais vai nos deixar pisar lá sozinho. Aquele que nos envia para uma obra, Ele se responsabiliza. Deus não é o homem que promete e não cumpre. Ele sempre está conosco, queridos. Por muitas vezes, nós nos afastamos dele com nossa descrença, com nossa falta de fé, porque por muitas vezes o inimigo ele grita tão alto que parece que ele vai vencer.
Mas sabe aquele ditado que diz assim, aquele que grita é porque perdeu o argumento? O inimigo está gritando porque ele sabe que te assusta. Mas entenda, quando Deus, Ele ordena, o mal tem que cair. Deus não precisa de alvoroço para derrotar o inimigo. Quem grita, quem cria pânico é o inimigo, não é Deus. Deus, ele age de forma que por muitas vezes nós não vimos. Nós olhamos e achamos muitas vezes que precisa de barulho, precisa de alvoroço, precisa de... Não, queridos. Deus não precisa de uma tempestade para resolver, não. Deus não precisa de barulho. Deus está entrando nessa peleja por você nessa noite. Porque ao contrário do que o inimigo quer te fazer acreditar, ele está contigo sim. E ele manda te lembrar hoje. Não te esquece de quem foi que te chamou, de quem te capacita para essa obra. Essa opressão que vem sobre a tua vida é só para fazer você parar. Se levanta e repreenda Satanás em nome de Jesus, e ele vai cair por terra. Não se amedronte. Não seja um daqueles que fugiram, que foram embora. Seja um dos 300 que ficaram. 300 que foram em frente, sem saber como que Deus ia ganhar aquela batalha, mas ficaram firmes. O coração tinha certeza que Deus ia agir. Não seja covarde, não volte para trás. A palavra nos diz assim que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino dos céus. Querido, reage. Deus é contigo. Ele não te desampara. Amém, queridos?